Nosso muito bom dia, que Deus abençoe a todos. Estamos chegando ao vivo mais uma live, mais um programa Amanhecer com Esperança. Nosso programa, nosso encontro marcado com Jesus todas as manhãs, aqui ao vivo, pelo Facebook da Igreja Encontros de Fé de Canoas. Começando o dia, depois de algum tempo, depois de muitos dias de chuva, de tempo cinzento, nublado, estamos começando um dia com sol. Isto mesmo, como é bom começarmos um dia com sol, né, queridos? Hoje um belo sol aqui e é bênção de Deus, friozinho ainda, temperatura na casa dos 13 graus, mas um dia de tempo bom. Que Deus abençoe a vida de cada um neste dia. Isso mesmo, agora são 7 horas em ponto desta manhã de terça-feira, hoje dia 6 de outubro de 2020. Isso mesmo, 6 de outubro de 2020. Eu convido você desde já a estar participando, a estar conosco aí, deixando o teu comentário, deixando o teu pedido de oração. Quero agradecer a todas as mensagens, quero agradecer a todos os comentários, todas as participações de muitas pessoas que diariamente, não só na live, mas também no decorrer do dia, vão deixando as suas mensagens. Eu tenho um tema hoje para conversar com vocês muito importante. Meu tema de hoje é, antes de tudo, ore. Muito importante, quero falar mais sobre isso daqui a pouco. Antes de tudo, ore. Tá certo, gente? Maravilha. Um abraço a você que está em casa ainda, você que está acordando, você que está tomando teu café, fazendo seu devocional, você que está já saindo para o trabalho, já se organizando para sair, cuidando aí para não se atrasar, isso mesmo, não se atrase, mas também não corra, né? É importante isso. Que tenham todos um dia de bênçãos, um dia especial na presença de Deus, um dia conduzido por Deus, um dia de ânimo, de fé, de temor, de prudência e de vitória. Que Deus abençoe a família, Deus abençoe o trabalho, a saúde de cada um no dia de hoje. Terça-feira é um dia onde nós também aproveitamos para convidar os irmãos de Canoas, ali da região da Estância Velha, Guajuviras, a estarem conosco em um culto de fé e de milagres, logo mais à noite às 20 horas, na congregação da Estância Velha, Guajuviras, ali com o pastor Cristiano Lima e uma equipe de irmãos queridos ali. Hoje à noite, então. Tempo bom, né? Temperatura agradável, então não deixe de estar conosco. Hoje também tem culto em Nova Santa Rita, com o pastor Dionei, ali na rua Hélio Fraga, ao lado da prefeitura, logo mais também às 20 horas, tá certo? Bênção, né? Que maravilha! Queremos estar orando por você no final desta live. Queremos estar te abençoando em nome do Senhor Jesus. Então, acompanhe, curta, compartilhe esta programação, esta live, porque eu creio que pode ser bênção para muitas pessoas. Tá certo, gente? Maravilha, né? Daqui a pouco sobe para o YouTube também nossa live e é bênção de Deus. Bênção ter a tua companhia conosco nesta manhã. Eu já tenho pessoas participando aqui, eu quero dar meu bom dia para Luciana Nogueira, Leandro Calage, Sandro Miranda, Luiz Helena, minha mãe, Adélcio Ostras, Vera Guerim, bom dia Maria Jurema, bom dia Cláudia Antunes, bom dia Gladys Machado Tubino, bom dia Rita Malman, Fátima Sobreiro Godoy, bom dia Tereza Cardoso, bom dia Viviane Farias, bom dia Adriana Dias, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Bom dia Helena Tereza, oração pelo cunhado que vai fazer uma cirurgia hoje pela manhã. Vamos orar pelo seu cunhado aí, irmã Helena, que Deus abençoe a sua família grandemente. Tauana Azeredo, assistindo, a Cláudia Antunes diz que bênção acordar e ter esta palavra de Deus para nos abençoar. Amém, Cláudia, que bênção, né? Deus é maravilhoso, para mim também é uma bênção, é um privilégio estar com vocês aqui todas as manhãs, tá certo? Marinesa Aguilheiro com a gente, pessoal participando nesta manhã, meu bom dia, então, a você que está nos acompanhando em mais uma live, em mais um programa Amanhecer com Esperança. Eu quero deixar também aqui o meu abraço aos nossos patrocinadores do programa, Auto Center Oliveira, conosco todas as manhãs, somando aqui na programação 2 lojas, uma loja em Sapucaia do Sul, na João Pereira de Vargas, e mais uma loja também na cidade de Canoas, na BR-116, perto da rodoviária ali, né? Ao lado do posto de gasolina, tá certo? Também está conosco nesta manhã, nos apoiando, nossos irmãos da TL Entulho e Locações. TL Entulho e Locações estão com a gente também nesta manhã. Um abraço. Que Deus abençoe. Pessoal da TL Entulho, todas as manhãs conosco, somando. E ainda o pessoal do Restaurante Divino. Ontem eu dei uma passada lá. Que maravilha, né? O almoço
do Restaurante Divino. Não deixe de dar uma passada ali, buffet aquilo e livre, com direito a um suco gratuito incluído, né? Sobremesa, e também você pode optar pela teleentrega na Rua Liberdade, nos fundos do Bourbon, ali na cidade de Canoas, de segunda a sábado ao meio-dia. E ainda a nossa conta da Congregação de Canoas, eu quero deixar a conta, é a única conta que temos, tá? Na Congregação de Canoas, é a única conta que temos. Nós não solicitamos de forma alguma que você faça ofertas ou contribuições em contas de pessoas físicas. Nós não solicitamos de maneira nenhuma que ninguém faça ofertas ou contribuições em contas de pessoas físicas, tá certo? Somente na conta oficial da congregação, pessoa jurídica, né? Importante isso, né, gente? Meu tema de hoje, antes de tudo, ore. Isso mesmo. Qual a importância de orar antes? Não só orar depois. Normalmente as pessoas têm a tendência de orar depois. A oração preventiva, a oração que vem antes, a oração de confiança, de busca por orientação, por sabedoria, pelo agir de Deus, pela condução de Deus, como é importante esta oração. Muito bem, conosco também nesta manhã estão nossos irmãos aqui, olha, Vanessa La Roça, Inês Boscardim, também Jair Carpes, Graça Simon, Simone Souza, bom dia a todos vocês, bom dia Giovana Alencar, bom dia Rosa Silva, a Gládias diz que a paz de Deus esteja na minha casa da minha mãe, amém, vamos orar pela tua mãe, pela casa, pelo lar dela, tá certo? Nossa irmã querida Gládias. Rogéria Xavier com a gente também, bom dia Rogéria, que legal, várias pessoas participando conosco nesta manhã. Esse tema que eu quero falar é muito importante. Esse tema que eu quero abordar é muito importante. Antes de tudo, ore. Você é uma pessoa que ora antes de tudo? Ou você é uma pessoa que vive naquele ritmo assim, né, acelerado, naquela correria, como se fala, e acaba esquecendo de orar? Tem coisas que são importantíssimas, não podemos esquecer. Tem coisas que são importantíssimas e nós não podemos esquecer delas. E orar é uma delas. Meu texto de hoje é Lucas capítulo 6, versículo 12. Lucas 6, 12, quando diz assim: naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Veja bem, aqui esse texto de Lucas está falando sobre quem, queridos? Está falando exatamente sobre Jesus. Esse texto está falando sobre Jesus. Aqui diz, naqueles dias Jesus retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E aí no versículo seguinte, que é o 13, diz, e quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Que interessante, né? Veja que Jesus, ele antes de escolher os seus 12 apóstolos, os seus 12 discípulos, havia muitas pessoas naquela época que já estavam o seguindo, que já estavam andando com ele. Muitos já se percebia claramente um sinal de que seriam escolhidos, mesmo antes de Jesus chamá-los pelo nome, né? O próprio Pedro, quando da pesca maravilhosa, Jesus diz para ele, hoje tu és pescador de homens, em breve eu tornarei você pescador de peixes e em breve tornarei você um pescador de homens. Mas interessante que Jesus, antes de escolher seus 12 discípulos, ele passa a noite inteira orando. Ele não ora só um pouco, não. Ele ora e ora muito. Ele passa a noite inteira orando, certamente pedindo para Deus que Deus o ajudasse a escolher as pessoas certas. Não as pessoas perfeitas, não aqueles que ele queria, mas aqueles que Deus havia escolhido. Acima de tudo, os que Deus havia escolhido, né? Então Jesus, ele passa a noite inteira orando. Ele que é Jesus, né? O Senhor que é Jesus, passa a noite inteira orando para depois, no dia seguinte, pela manhã, quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles. Jesus ora a noite inteira antes de escolher os 12 discípulos. Me preocupa quando muitas vezes as pessoas estão vivendo uma vida muito acelerada, tomados de ansiedades, e
tomam decisões e dão passos importantes e têm atitudes e definições, muitas vezes, com pouca oração. Com pouca oração. Não estão dando o valor devido à oração e não estão entendendo a importância que a oração tem em um todo na nossa vida. E antes de tudo, o mais importante, antes de qualquer coisa, deveria ser a oração. Antes de começar o dia, orar. Antes de sair para o trabalho, orar. Antes de qualquer atividade, antes de qualquer decisão, orar, orar e orar. Orar antes. Muitas vezes a gente vê as pessoas orando só depois. Só depois que já se tem um desafio, só depois que já tem um problema, só depois que o inimigo, quem sabe, colocou a mão dele, só depois que veio um prejuízo, só depois que chegou a enfermidade, só depois que as pessoas oram. E não percebemos o quão importante é o orar antes. Orar pedindo que Deus abençoe, pedindo que Deus conduza, que Deus guarde, que Deus oriente, que Deus faça o milagre, pedindo que Deus venha atuar e orar antes. Então, eu falo sobre isso nesta manhã, a importância de orar antes. Então, você tem no dia de hoje, por exemplo, nessa terça-feira, um desafio, você tem uma viagem para fazer, você tem um cliente para visitar, você tem um contrato para assinar, você tem uma audiência judicial, você tem uma reunião com alguém, você tem que conversar entre o casal, tem que ter uma conversa entre o casal, tem que ter uma conversa com os filhos, está para tomar uma decisão, ore. Ore e ore muito até você ter certeza que Deus está te respondendo. Eu conheci pessoas que nós sabíamos que não eram pessoas que tinham o hábito de orar, mas muitas vezes aparentavam ser e muitas vezes tomavam decisões e afirmando, olha, nós estamos orando, quando na verdade não estão orando. Não verdadeiramente. Não aquela oração submissa a Deus. Muitas vezes nossa oração é uma oração autoritária. Sabe que às vezes a nossa oração é uma oração autoritária? É uma oração como quem está ordenando a Deus como Ele tem que fazer, né? Ao invés de ser uma oração submissa como de Jesus no Getsemane, antes de ser levado para a prisão e para a crucificação, Jesus disse, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, sim a tua. Ele ora desta maneira. Então, que possamos orar com um coração dócil. Eu tenho um homem de Deus na Bíblia, um livro bíblico que muito me chama a atenção e eu gosto muito, que é o livro de Neemias. Quem já leu o livro de Neemias? Quem sabe nunca leu o livro de Neemias, eu quero convidar você a ler o livro de Neemias. O livro de Neemias está lá no Antigo Testamento e fala sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém depois da invasão de Nabucodonosor, destruição da cidade, incendiou a cidade. Neemias era um exilado, estava lá na região da Babilônia, servindo ao rei, era uma pessoa de confiança do rei, era copeiro do rei. E ele ouve dos seus irmãos como estava a sua terra, a sua cidade, Jerusalém. E ele fica muito impactado com aquilo e ele decide, então, no seu coração, ir a Jerusalém com uma comitiva e reconstruir os muros para dar proteção aos remanescentes, aqueles que lá ainda permaneceram. E me chama a atenção que Neemias enfrenta muitos desafios para reconstruir o muro, encontra muitas oposições, mas uma característica que a gente vê na pessoa de Neemias, aqui no livro dele, que é um livro interessante porque ele é todo escrito na primeira pessoa. Ele é todo escrito como ele mesmo narrando a história dele. Interessante esse livro. Ele mesmo narrando a história dele. E Neemias, ele tem uma peculiaridade que me chama a atenção neste livro e eu incentivo você a ler. Neemias está sempre orando. Antes de tudo que ele vai fazer, Neemias, ele tinha uma prática, ele orava. Uma característica que me chama a atenção em Neemias. Olha o que diz aqui, eu vou ler
alguns textos. Neemias 1:1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu na cidadela de Susa, viu? Estando eu na cidadela de Susa. Ele narra todo o livro, toda a história com ele na primeira pessoa. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, quando Neemias ouve essa notícia, ele fica, claro, abalado, ele fica triste, mas ele faz uma coisa. Quando ele ouviu essas notícias, Neemias 1:4, tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E alguns dias, então, Neemias esteve jejuando e orando. Então, a atitude de Neemias, a primeira coisa que Neemias fez, quando ele ficou sabendo da situação, da realidade que estava na sua cidade, querida Jerusalém, ele fica perplexo, mas ele faz uma coisa, ele vai orar. E ele vai orar e ele pede para Deus uma oportunidade para pedir ao rei, para ir diante do rei e pedir ao rei autorização para voltar a Jerusalém por um tempo e reedificar os muros. E aí ele ora ainda no versículo 11, Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e às dos teus servos que se agradam em temer do teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e lhe dá mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Então, o que ele já pede que Deus lhe dê graça diante do rei. Ele ora antes de, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração que eu estou fazendo e me dá sucesso quando eu for falar com o rei. Depois, quando ele chega diante do rei, aí no capítulo 2, no versículo 4, o rei pergunta para ele, o que tu queres? O que tu veio me pedir? Disse-me o rei, o que me pedes agora? Antes de pedir, olha o que Neemias faz. Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei. Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei. Então ele orou. De novo ele ora. Antes de responder, o rei pergunta para ele está diante do rei, ele já havia orado antes, e ele chega diante do rei e o rei pergunta para ele, o que tu quer? O que tu me pedes? E ele diz aqui, então orei ao Deus do céu. Então, é interessante esse aspecto de Neemias. Ele foi muito bem sucedido, ele venceu os desafios, foram muitos, não foram poucos. Houve momentos que eles tiveram que usar uma ferramenta em uma das mãos para reconstruir o muro e uma espada em outra das mãos. Uma ferramenta em uma mão e uma espada na outra. Imagina uma pá, uma enxada, uma picareta numa mão e na outra mão uma espada para se defender dos inimigos e das ameaças. Então não foi uma tarefa fácil, mas Neemias foi muito bem sucedido porque ele orava. Antes de tudo ele orava. Como quem diz, Deus opera, age, Deus atende, Deus faz, Deus, sem ti não dá, Senhor. Então, Neemias, antes de tudo, ele orava e ele foi bem sucedido. Fica aí esse exemplo. Meu irmão está começando um dia. Às vezes naquela correria, estou atrasado, não vai dar tempo para orar, não vai dar tempo para... Não, tem que dar tempo, faça dar tempo. Pare um pouco. Eu tenho uma situação, estou preocupado, um desafio hoje. Então para tudo e ora. Para tudo e ora. Ora, antes de tudo, ora. Olha o que diz no Salmo 66, versículo 20. Eu poderia ficar a manhã inteira aqui falando sobre a importância da oração. Antes de mais nada, antes de tudo ser a oração colocada em primeiro lugar. Eu poderia passar a manhã inteira aqui falando sobre isso. Mas olha o que diz aqui. Em Salmos 66, 20. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração
nem aparta de mim a sua graça. Ou seja, Deus não rejeita a oração. Toda oração feita com fé, toda súplica dirigida a Deus com fé é acolhida. Deus ouve, Deus recebe, Deus acolhe e Deus, Ele se agrada da oração e Ele age. Então, antes de tudo, ore. Eu li antes ali Lucas capítulo 6, versículos 12 e 13. Jesus, antes de escolher os seus discípulos, passou a noite inteira orando. Talvez você esteja orando pouco, meu irmão. Talvez você esteja orando com pouca frequência, minha irmã. Ore, ore, sempre ore. Aqui na nossa casa, nós oramos por tudo que a gente vai fazer com a nossa família. Quando minhas filhas acordam, minha esposa, depois de mim, eu sou sempre o primeiro, claro, né? Até por causa dessa live aqui. A gente senta no sofá com a família e ora. Quando vamos sair para qualquer atividade, até para o culto, a gente senta no sofá com a família e ora. Quando entramos no carro, nós oramos e saímos alguns metros, algumas quadras orando. Antes de dormir, eu vou até o quarto das minhas filhas, converso um pouco com elas, geralmente conto uma história bíblica e depois oro com elas. Quando eu chego no quarto para deitar com a minha esposa, eu oro com ela. Ore, ore. Antes de tudo, ore. Isso faz toda a diferença. Não deixe para orar, meu irmão, minha irmã, só depois que a situação não deu certo. Não deixe para orar só depois que a situação não deu certo. Claro que podemos orar e devemos orar quando tem um desafio, quando surge uma luta, quando surge uma notícia desagradável. Claro, sim, ore, eu incentivo a orar. Não estou dizendo que não se deva orar. Eu estou dizendo que é melhor orar antes. Eu estou dizendo que é melhor, é mais proveitoso, tem mais resultado, tem menos dor, tem menos sofrimento se você orar antes. Então, minha palavra para o dia de hoje, para esta manhã que está começando, é: antes de tudo, ore. Não deixe para depois. Orar é fundamental, é prioridade, é vital orar. Ore sempre e ore antes de tudo. E dá uma lida lá no livro de Neemias, dá uma passada lá para você ver quantas vezes Neemias parou tudo, chamou as pessoas: vamos orar. As coisas não estão andando, para um pouco, para tudo, vamos orar. Tem uma notícia na saúde, os médicos dizem isso, e aí você vai lá na internet, já pesquisa isso, e outras pessoas dizem: isso aí é complicado, isso aqui, para tudo, ora. Para tudo e ore. Antes de mais nada, antes de tudo, orar. Existe um poder na oração. Deus não rejeita a oração. Salmo 66, versículo 20. Jesus, nosso Senhor Jesus, Ele passa a noite inteira orando antes de no outro dia, quando amanhece, escolher seus discípulos. Ele não queria errar. Ele queria realmente escolher os que Deus queria que ele escolhesse. Então, minha palavra para você hoje é: não deixe para orar depois só. Ore antes. Coloque a oração como algo importante. Antes de tudo, ore e busque a Deus, busque a direção, busque ouvir a voz de Deus. Ore com o coração submisso. Cuide para não ter aquela oração autoritária como quem está ordenando que Deus faça do seu jeito. Não. Peça, creia, peça o que você precisa, mas sempre sujeitando tudo à vontade de Deus, como Jesus no Getsemane. Passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, assim como tu queres. Então, que tenhamos uma vida de constante oração, que tenhamos uma vida de prática de oração e vamos ser bem-sucedidos. Neemias foi bem-sucedido, mas ele fez uma coisa: ele orou. Ele orou o tempo todo. Neemias orou o tempo todo. Então ore e renda-se a Deus, tá bom? Antes de orar, meu bom dia para Cláudice Titon, bom dia. Bom dia, Laura Janaína, bom dia, João Fontana, bom dia para quem mais aqui? Rosa Maria Reis, que Deus abençoe. Margarete Pires, um abraço, irmã Margarete. David Savares e Calianda de Caxias, bom dia. Felipe Teixeira, nosso bom dia. Eliana Rodrigues, Deus abençoe. Lia Flores, oração pelo filho Rafael. Vamos orar, Lia, pelo teu filho. Isa Oliveira, bom dia, Isa. Marinesa Aguilheiro, oração pela família. Dolores Rosa, Rose Voigt, Daiane Braga, bom dia. Margarete Souza, bom dia. Nete Silveira, bom dia. Isabel Cristina,
Douglas Eduardo, bom dia. Mari Lourdes Fonseca, Tiago Grazi, bom dia, bom dia. Rogéria Xavier, bom dia. Quem mais com a gente aqui? Participando, Sandra Denise, bom dia. Vamos estar orando por todos. Vamos orar por todos nesta manhã. E não esqueça, antes de tudo, meu irmão, minha irmã, ore. E é o que nós vamos fazer agora. Obrigado, Senhor, nosso Deus, por esse dia. Obrigado, Senhor, porque nós temos um canal de comunicação aberto, funcionando online 24 horas por dia contigo, Senhor. E sempre que nos aquietamos e buscamos a Tua face em oração, o Senhor recebe a nossa oração. Tu não rejeitas a oração, como diz Tua palavra no Salmo 66. Tu não rejeitas a oração. Tu escutas, Tu acolhes e Tu faz conforme nós pedimos e conforme a nossa fé, conforme nós buscamos em Ti e confiamos. Nos ensina cada vez mais a termos esta fé, esta consciência, esta prudência de orarmos antes. Ainda que saibamos que o Senhor é poderoso para reverter quadros que surgem de sofrimento, de lutas, nos ensina, Senhor, essa vida de fé, de confiança e sempre orarmos antes. Antes de tudo, antes dos compromissos, antes do trabalho, antes das tarefas, antes de iniciar o dia e depois também orarmos. Nos ajuda a entendermos a importância da oração. Nós abençoamos o dia de cada um, oramos por todos aqueles que nesta manhã enfrentam lutas, aqueles que enfrentam desafios, aqueles que precisam de um milagre. Tu és um Deus de milagres, faz um milagre, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua vida nesta manhã. Eu abençoo o teu dia, eu abençoo o teu trabalho, teus clientes, eu abençoo aí teus negócios, tuas vendas, eu abençoo você na estrada que está viajando, eu abençoo você na tua casa, no trato com a tua família, em nome de Jesus, eu te abençoo a tua mente, teu coração, tua saúde nesta manhã, em nome de Jesus eu te abençoo. Nós consagramos a Ti, Senhor, nossa vida e este dia. Buscamos a Ti, oramos, porque confiamos que a Tua bênção faz toda a diferença. Nesta manhã entregamos nosso coração, nosso ser todo a Ti. Te agradecemos, Te louvamos, Senhor. Te damos toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração, Senhor, que só Tu mereces. Bendito e santo Tu és. Assim oramos, Pai, Te agradecemos e abençoamos a cada um daqueles que nos acompanham. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, queridos. Amém. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Hoje e sempre. E não esqueça essa palavra de hoje. Antes de tudo, ore. Jesus, Lucas 6, 12 e 13. Lucas capítulo 6, versículo 12 e versículo 13. Antes de tudo, ore. Jesus passou a noite inteira orando antes de escolher os seus discípulos pela manhã. Ao amanhecer, ele chamou os discípulos e escolheu 12. Mas ele passou a noite inteira orando. Neemias, antes de tudo que ele ia fazer, ele orava. E ele foi bem sucedido. Então, não esqueça. Antes de tudo, antes de mais nada, ore. Ore, ore, ore. Um abraço aqui para Sandra Souza, Alex Mari August, Adriana Reginaldo, Luciana Nogueira, Jatuída Rocha. Um abraço, né? Cláudio Titon, Cláudio Antunes, Rita Malman, Gladys Machado, Fátima Sobreiro, Lúcia Ribeiro, Rosa Maria, Isabel Cristina, Graça Simon, Isa Oliveira, Laura Janaína, Rose Voit. Que legal! Muitas participações. Você pode continuar mandando mensagens, pedidos de orações durante o dia. Nós vamos continuar acompanhando. A gente fica o dia inteiro monitorando as mensagens que entram nesta live. Quero que você saiba disso. Não ficam ali esquecidas. Nós ficamos o dia inteiro, tá certo? Acompanhando e orando. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua família, a tua casa, o teu lar. E antes de tudo, meu irmão, minha irmã, ore e você vai ver a diferença, tá certo? Amanhã a gente volta às 7 da manhã com mais um Amanhecer com Esperança. Obrigado pela companhia de todos, pelas mensagens de todos. Muito obrigado. Compartilhe, né? É importante essa live e que Deus abençoe o teu dia, Deus abençoe o teu coração. Essa terça-feira de sol, né, gente? Vamos aproveitar e vamos glorificar a Deus, tá certo? Um bom dia, até amanhã às 7 em mais um Amanhecer com Esperança. Fiquem na bênção e na paz do Senhor Jesus.